Bom dia, irmãos. Muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor possa continuar conosco nesta manhã maravilhosa, né? Vamos chegando aí, vamos nos encostando, abrindo nossas Bíblias, nos preparando para o momento aí da escola dominical, né? Nós vamos estudar hoje o livro de Deuteronômio. É um livro aí muito malquisto pelos leitores da Bíblia, né? Por ser um livro cheio de palavras difíceis e de repetições e tudo mais. Só que nós vamos ver que não é bem assim não, tá? Nós vamos ver que é um livro fantástico. Você for chegando, vai dando seu oi aí no chat, tá? Pra gente saber se você está por aí mesmo ou não, se você está acompanhando mesmo ou não, tá bom? Deus abençoe tua vida. Então, já tem alguns irmãos aí, e até agora tem a dona Elizabeth, deu um bom dia, a Dirce também deu um bom dia. Bom dia para essas irmãs queridas, ok? Então, que Deus abençoe. Nós vamos iniciar a nossa escola dominical. A Benaia também, a Zumira, Zumira e família, está assistindo. Muito bom dia. Yasmin, a Yasmin também acabou de dar um oi ali. Muito bem, é bom ter a participação dos irmãos para a gente poder ir interagindo. No final nós teremos uma surpresinha, né? Uma surpresa bem interessante. Só que como é surpresa, vai ser só para o final mesmo, tá ok? Meus irmãos, enquanto os irmãos vão chegando, nós vamos iniciar a nossa aula. Seu Sodré também está aí. Bom dia, seu Sodré. Eliana, Ayane. Bom dia, minha irmã. Deus abençoe. Muito bem, olha só. Nós vamos iniciar hoje a leitura e o estudo do livro de Deuteronômio. Antes nós vamos orar, né, para nós pedirmos orientação ao nosso Deus, para que Ele nos dê sabedoria e nos acompanhe nessa caminhada aí de leitura e estudo das Escrituras, né? O Volmir também apareceu. Bom dia, meu irmão. Vamos orar então? Feche seus olhos, agradeça a Deus essa manhã maravilhosa. Dá uma respirada aí, se você estiver respirando, então louve ao Senhor, porque Ele usou de graça com você. Muito bem? Vamos orar então, feche seus olhos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, porque mais uma vez a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançou. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus surpreendente conosco. O Senhor tem nos guardado e nos protegido. Muitas vezes, ou todas as vezes, nós não precisamos, mas o Senhor nos ajuda. Queremos pedir, ó Deus, a Tua orientação nesse estudo, que o Senhor nos ajude a entender, a compreender e, principalmente, a aplicar cada um desses ensinos em nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Nos ajude, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Esse livro de Deuteronômio, eu confesso para os irmãos que dos 5 livros primeiros da Bíblia, é o livro que eu mais tinha receio assim, de ler, exatamente porque ele é uma repetição de tudo o que já tinha dito nos outros 4. Mas quando você começa a estudar ele mais profundamente, você percebe, assim como os outros, de que não é bem assim. Ele é um livro extremamente diferente dos outros e ele é um dos livros mais importantes para o povo judeu. E nós vamos ver isso hoje, tá? Nós vamos ver isso hoje. Então senta aí no seu sofá, se achegue e vamos iniciar essa viagem aí pelo livro de Deuteronômio, ok? Então é a lição número 5, tá? Não esqueça que nós já estamos aí na 5ª lição. Esse livro é o último livro do Pentateuco, tá? São o último livro do Pentateuco, então a partir da próxima lição nós já vamos entrar aí no livro de Josué, nós já vamos iniciar uma outra jornada aí no livro do Antigo Testamento. Tá? Como de costume, eu trago aí o nome
o nome do livro no original, no hebraico, para a gente ter uma noção de como que é realmente o nome do livro no original e o nome do livro no português. No original é essa palavra aí que quer dizer devarim, né? Que quer dizer simplesmente palavras. E se os irmãos abrirem em Deuteronômio, como de costume também nos outros livros, essa é a primeira frase que está escrita aí em Deuteronômio 1:1. São estas as palavras, né? Alguns dizem que é simplesmente palavras, outros são estas as palavras. Então, esse é o nome do livro no original, ok? No original. Mesmo se tiver algum problema aí no áudio, alguma coisa, os irmãos me avisam para mim poder tentar acertar aqui, ok? Muito bem. Tendo isso em mente, prossigamos. O alvo da nossa lição é saber que Deuteronômio é a repetição da lei apresentada em Êxodo, tá? Quando a gente percebe isso, a gente já tem uma certa digamos assim, uma certa repulsa, né, com o livro, exatamente falar, poxa, repetição, vou ler por quê, né? A gente vai perceber que não é bem assim. Nós vamos ter fé em Deus para vencer as dificuldades que surgirem e agir, usar a Bíblia para refutar doutrinas não cristãs, obedecer aos princípios das leis de Deus em Deuteronômio. Tá? Isso daqui é extremamente importante para a gente entender. Então, tendo em mente essas três coisas, nós vamos dar prosseguimento. A introdução. Deuteronômio é a repetição da lei. Mas entenda bem, é uma repetição inteligente. Moisés retoma os principais temas e olha só, e os aplica. Aqui está a diferença de Deuteronômio. Não é simplesmente uma repetição, mas sim uma repetição com aplicação. Quando nós, por exemplo, quando um pregador sobe no púlpito e prega, e ele não aplica o que ele pregou à comunidade, à igreja, aquele sermão dele ficou vazio, né? Ficou vazio. Então, meus irmãos, quando nós aplicamos o sermão na nossa vida, ou o estudo da nossa vida, esse sermão, esse estudo, essa leitura, ela toma vida. Ela toma vida. Então, a diferença desse livro de simplesmente ser uma repetição, é que ele é também uma aplicação. Nós vamos ver mais para frente que o povo de Deus, eles utilizavam esse livro para interpretar a lei exatamente por causa dessa aplicação. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Então Moisés retoma os principais temas e os aplica um a um à nova geração que tomaria posse da terra prometida. Se você ler Deuteronômio com atenção, vai perceber que Moisés insiste em ligar obediência a amor e vice-versa. Ou seja, se você lê ele com mais atenção, você vai perceber isso, que Moisés aplica obediência a amor e amor a obediência. Ou seja, você ama a Deus? Amo, então obedeça. Então obedeça. Se você obedece a Deus, então você o ama. Esse princípio ele é sempre aplicado por Moisés neste livro. Tá? Então, quando você lê esse livro, você lê olhando para esses objetivos. Primeiro, sabe que é uma repetição com aplicação. Moisés falou, não matarás, mas como que nós vamos matar? Nós não vamos matar dessa forma, assim, assim, assim. Tá? Então é uma repetição com aplicação. E também saber que sempre que Moisés fala que ele está levando o povo, instigando o povo à obediência e falando, se vocês obedecem, vocês amam. Então, tendo isso em mente, a gente pode ler o livro de Deuteronômio com isso na cabeça. Ok? As informações básicas, aí uma visão panorâmica do livro e umas informações básicas. Assim como os outros livros, Moisés também foi o autor deste livro. Algumas discussões tem referente à parte que narra a morte de Moisés. Né? A parte que narra a morte de Moisés, do corpo de Moisés, enfim. Isso é uma discussão de quem foi que escreveu essa parte, porque não pode ter sido Moisés, ele morreu, como é que ele ia escrever essa parte? Mas há grandes discussões de quem foi, né? Uns dizem que foi Josué, outros dizem que não, que foi outras pessoas, enfim. Ninguém se sabe, mas sabemos que
até a morte de Moisés, foi ele que escreveu esse livro. Dali para frente não se sabe se realmente foi uma visão que ele teve da própria morte, ou se foi Josué, o que foi, tá ok? A data que esse livro foi escrito, os irmãos podem ver que as datas dos 5 primeiros livros batem, praticamente é a mesma. É 1440 a.C. O local que foi escrito também, como os outros, no deserto. O alvo, olha só, o alvo aqui é interessante, ó, é a geração que peregrinava no deserto. Então o alvo das outras era o povo de Deus, essa não. O alvo principal era aquela geração que estava peregrinando no deserto. Não aquela geração que entrou na Terra Prometida, mas aquela que estava andando. Tá? Então esse é o alvo desse livro. O versículo-chave, Deuteronômio 6, 4. Os irmãos abram aí e vamos ler junto esse texto. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, isso daqui é um resumo da lei. A lei, ela queria simplesmente dizer ao povo assim, olha, o Senhor é o único Deus. Vocês vão seguir essas leis para vocês se diferenciarem dos outros povos e se tornarem um povo santo, um povo diferente. Tendo o Senhor como Deus e obedecendo às suas leis, vocês serão bem-sucedidos. Tanto é que a palavra-chave desse livro é obediência. Obediência, né? Esse livro fala sobre bênção e maldição, nós vamos ver isso um pouco mais à frente também, né? Capítulo 28, capítulo 27, fala sobre bênção e maldição também. A bênção decorrente da obediência e as causas decorrentes da desobediência. Então, a palavra-chave aí também é obediência. Ok? Muito bem, o esboço desse livro. Esse esboço aqui, ele é interessante. Olha só. De Deuteronômio capítulo 1, verso 1, até Deuteronômio capítulo 4, verso 43, vai fazer uma análise histórica, vai ser uma história mesmo. Ali Moisés vai estar contando uma história ao povo. E o assunto dessa história é como Deus os trouxe até aqui. Então, desde quando saíram do Egito até aquele momento. Aí Moisés vai contar como que tudo aconteceu para o povo. E é interessante porque o povo de Israel, eles têm esse costume de repetirem. Tanto é que nós temos as escrituras hoje exatamente por causa desse costume, né? É lógico que Deus foi mantendo tudo até chegar hoje, mas o povo de Deus tinha esse costume de sempre inculcar na mente do filho. O pai inculcava na mente do filho, e esse filho crescia, inculcava na mente do outro filho, e assim ia sucessivamente, de geração em geração. Esse costume do povo de Deus foi um costume muito bom, porque preservou as escrituras, né? E preservou as histórias e a escritura. O versículo-chave aí desse assunto é Deuteronômio 6,4, que nós acabamos de ler, né? Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. O outro ponto desse livro, que vai do capítulo 4, 44, até o 26, 19, vai falar da parte legal, da parte da lei, né? Da parte da lei desse livro. Então, Moisés vai repetir totalmente a lei, né? Totalmente a lei. E o assunto aqui é como Deus quer que vivam na terra. Deus não quer que o povo viva como vivem os pagãos, como adoram os pagãos. Ele não aceita aquele tipo de adoração. Então aqui Moisés vai falar assim, ó, Deus quer que vocês vivam assim. Essa aqui é a forma com que Deus quer que vocês vivam, né? Mais para frente nós vamos ver como que esse livro, a teologia do culto desse livro, como que ele é lindo, como que é bonito a teologia do culto que esse livro traz, né? Outro ponto, que vai do capítulo 27, 1 até o 30, 20, vai falar da parte pactual, do pacto que Deus fez com o povo, né? Como Deus tratará o seu povo. Então aqui, olha só, isso aqui é uma das partes mais interessantes do livro. Que é aqui que vai estar bênção decorrente da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Então vai estar tudo aqui. É um pacto que Deus fez. Ó, se vocês viverem assim, eu vou fazer isso e isso com vocês. Se vocês viverem assado, eu vou fazer assim, assim, assim com vocês. Então é um pacto que Deus fez ali. E o versículo-chave é Deuteronômio 28, de 1 até o 14. Então, esse é o versículo-chave. Tá? Nós não vamos ler porque é muito extenso. Deuteronômio 31,
capítulo 31, verso 1 até o capítulo 34, verso 12, já é uma narração pessoal. É como Moisés liderou o povo até aqui. Então Moisés vai fazer uma narrativa de como que ele liderou o povo de lá da saída do Egito até aqui. Então ele vai contar essa história. E essas histórias, elas vão passando de geração em geração. Esse livro, ele é interessante também por causa disso, né? Então aí, Deuteronômio em uma sentença. Se nós fôssemos definir o livro de Deuteronômio em uma frase, o que nós falaríamos? Seria exatamente assim: ó, o Senhor demonstra fidelidade, preservando o povo, punindo uma geração, mas levantando outra que veria cumpridas as promessas que ele tinha feito a seus pais. Lembra da história que a gente falou que Deus ele pune, só que ele não deixa totalmente prostrado, ele levanta, ele traz uma maldição, mas no final essa maldição acaba gerando em bênção. Ele puniu aquela geração, porém ele levantou outra geração para continuar a fazer a vontade dele e para cumprir aí a promessa que ele tinha feito a Isaac, a Abraão e a Jacó lá atrás. E ele faz de tudo. Então esse livro, em uma sentença, é exatamente sobre isso, né? Exatamente sobre isso. Continuando, a relação entre o Pentateuco, Deuteronômio e Josué. Então, a relação que esse livro tem com os outros 4 livros e com Josué. Deuteronômio prepara o cenário para as narrativas épicas de Josué. Então, ele prepara esse cenário prepara o povo, o leitor, para entrar nessa narrativa épica de Josué, né? Com base no que já havia sido anunciado em Êxodo, Levítico e Números. Então ele é um encerramento desses livros e uma introdução para o livro de Josué, né? Ele encerra esses livros, é uma conclusão desses livros e uma introdução para o livro de Josué. Aí, ó, conclui a história da peregrinação do povo do deserto, desde o Egito até as planícies de Moabe, ao sul da Terra Prometida. Lembra do mapinha lá que eu passei na outra aula? Então, ele vai narrar essa história desde a peregrinação do povo pelo deserto, ali na terra dos Moabitas, ali no Moabe, até o sul da Terra Prometida, né? Até chegar ali perto da Terra Prometida. Então ele narra todo esse período do povo de Deus nessa época. Então aí a relação entre o Pentateuco, Deuteronômio e Josué, agora com uma tabela para nós entendermos. Ó. A natureza, Êxodo e Números, a natureza de Êxodo e Números é caminhadas e paradas. Né? Lembra que nós vimos que o povo caminha, aí ele para por um instante, e aí os livros vão narrando essa caminhada e essa parada. E aí o Deuteronômio é um discurso e conversa. É um discurso e conversa de Moisés. Josué, a natureza do livro de Josué é guerras e lutas. Né? O livro de Josué tem muito isso, exatamente porque o povo tinha que entrar na terra, tinha que dominar aquele povo e expulsar os moradores. É lógico que aí, sem guerra, seria difícil, né? Difícil. Por isso que a natureza do livro de Josué é de guerra. O início de Êxodo e Número, Deus fala a Moisés. No início de Deuteronômio, Moisés fala ao povo. E em Josué, o Senhor fala a Josué. Então, pode ver que os líderes aí, Deus, né, o líder dos líderes, falando com Moisés, em Josué também. Já em Deuteronômio, a diferença é que é Moisés falando ao povo, repetindo aquilo que Deus já tinha transmitido a ele. Né? Então, há uma diferença. E o fim do livro é a primeira geração perece no deserto. Êxodo e Número, o fim do livro é exatamente isso. A primeira geração, aquela geração desobediente, perece no deserto para que a próxima geração se levante. Deuteronômio, o fim do livro de Deuteronômio é a despedida de Moisés. E o fim do livro de Josué é a despedida de Josué. Né? Essa despedida de Moisés, que é a grande controvérsia desse livro, que ninguém sabe quem foi que escreveu. Né? E Josué é a despedida aí de Josué. Como você pode observar na tabela, Deuteronômio encerra o Pentateuco, uma época, um tempo da história, e inaugura a conquista. É tanto a conclusão dos livros da lei, quanto a introdução dos livros históricos. Então isso nós já tínhamos aí falado um pouco atrás.
Os destaques, olha só, esse livro de Deuteronômio, ela é a confissão de fé de Israel. E o que é uma confissão de fé? Nós temos aqui, a nossa igreja tem a confissão de fé de Westminster, né, como a nossa confissão de fé. Ali, nessa confissão de fé, está escrito mesmo, tudo o que cremos. Retirados das Escrituras, tudo o que cremos. Ali está um resumo da nossa fé. Então, a confissão de fé é isso. E Deuteronômio é exatamente isso para o povo de Israel. Deuteronômio 6,4, que é o que nós lemos, ouve, ó Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é a confissão de fé de Israel. Inclusive nos dias de hoje. O capítulo 6 mostra verdades fundamentais a respeito da lei do Senhor e seu impacto na vida pessoal e familiar. Lendo o livro com atenção, será fácil notar que obedecer a Deus é evidência de que o amamos. O assunto do livro é obediência. Naquela época, o povo daquela região que cercava o povo de Deus, principalmente no deserto, era um povo idólatra, era um povo que adorava vários deuses. Eles eram politeístas, né? Adoravam vários deuses. O destaque, o que diferenciava o povo de Deus é que ele era monoteísta. Eles adoravam um único Deus. Isso soava estranho para o povo em volta. Só que, como Deus conhecia o coração do ser humano e sabia que o ser humano precisava de alguém para eles tocarem e ver, Deus foi instituir uma lei falando, olha, vocês não podem me adorar como o povo em volta me adora. Eu quero que vocês me adorem assim, assim e assim. Foi aí que Deus instituiu a lei e a forma com que ele queria ser adorado para se diferenciar dos outros deuses, né? Então isso é importante, porque na hora que nós estivermos lendo, nós temos que saber, o povo de Deus era um povo monoteísta, não acreditava em vários deuses, então Deus teve que instituir uma lei para o povo obedecer essa lei para se diferenciar dos outros povos. Ok? A confissão de fé de Israel. A necessidade dessa confissão de fé e desse povo era a lei de Deus. Então, eles necessitavam dessa lei para poder servir a Deus. A motivação dessa lei era a bondade de Deus. Então, o que motivava essa lei era a bondade de Deus para com o povo. Porque sem essa lei o povo não saberia qual que era a vontade de Deus, né? Qual que era o padrão? O padrão dessa lei, o que fazia ela nascer era a palavra de Deus, né? A palavra de Deus entregue a Moisés, né? E o incentivo era a fidelidade de Deus, né? A fidelidade, qual que é o incentivo que eu vou ter para servir, para cumprir essa lei? Sabendo que Deus vai ser fiel. Ele vai cumprir as promessas que estão escritas nessa lei. Então, o incentivo é isso. E qual que é a alternativa? É a justiça de Deus. A alternativa para esta lei é a justiça de Deus. E essa justiça foi cumprida em Jesus Cristo. Por isso que a lei é perfeita, só que a letra mata e o Espírito vivifica. Quando a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica, ele está falando que a lei antiga mata, mas o Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor, vivifica. Por que a lei mata? Porque o homem não, a lei é perfeita, mas o homem não tem a capacidade de cumpri-la. Por isso ela mata, né? Mas o Espírito que está em nós nos capacita a crer nessa lei, a obedecer perfeitamente essa lei. Por isso que o Espírito vivifica. Continuando aí. Algumas, olha só, citações do Novo Testamento. No Novo Testamento, 17 dos 27 livros citam Deuteronômio. Então, olha só como que esse livro é importante. Olha só, em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, é citado em Mateus 4,4, aonde? Na tentação de Jesus, a primeira resposta da tentação de Jesus. Então, é citado lá. Deuteronômio 6,13 é citado em Mateus 4,10, que é a tentação de Jesus, que é a terceira resposta. Vamos abrir aí Mateus 4,4. Vamos abrir? Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Essa expressão está em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Essa de 4:10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Né? Então, olha só, Jesus usando o Pentateuco, aí, o Deuteronômio, para responder a Satanás. Né? Deuteronômio 18, de 15 a 18, está citado em João 6,14. Reconhecem Jesus como profeta de Deuteronômio. Vamos lá. João 6,14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, Deuteronômio 18, de 15 a 18, vai falar desse profeta. E aí esse mesmo assunto é citado aqui em João 6,14. Né? Deuteronômio 6,4, que nós lemos lá, ouve, ó Israel, o Senhor é teu único Deus, foi citado em João 10,30. Olha aí, João capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus afirma que era um com o Pai. Então, eles utilizam. Na época de Jesus, não existia o Novo Testamento. Não tinha Mateus, Marcos, Lucas, João, não tinha esses livros. Os apóstolos e Jesus, eles utilizavam o Novo Testamento. Eles utilizavam o que nós estudamos na aula passada, que era a Septuaginta. Eles utilizavam este livro para poder falar. Então, quando Jesus rebatia os fariseus, quando Jesus rebatia o próprio Satanás, ele utilizava o Antigo Testamento. Ele não tinha um Novo Testamento. É claro que ele é o Senhor do Novo Testamento. E toda a teologia do Novo Testamento foi feita em cima dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, como Deus, ele sabia, lógico. Mas não existia o Novo Testamento naquela época. Né? E para os irmãos verem que o Antigo Testamento ele tem uma importância muito grande, porque ele foi a base para a criação do Novo Testamento. Né? Vocábulos para a palavra de Deus em Deuteronômio. A palavra de Deus, a letra, a palavra, ela tem vários significados neste livro. Ela é citada aqui de várias formas diferentes. Ó. Em Deuteronômio, encontramos várias palavras para a lei de Deus. Por exemplo, mandamentos. Deuteronômio 17, 20 vai estar em mandamentos. 17, 20. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento. Então, essa definição dessa palavra aqui é ordem. Isto é, uma instrução exortativa, escrita ou verbal, dada a um subordinado. Termo formal de um contrato legal. Então, aqui a palavra de Deus é utilizada como se fosse um contrato firmado, né? Um contrato legal firmado com a pessoa. Então, aqui ele está falando: terá consigo nele, terá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor, né? A fim de guardar as palavras ou os mandamentos do Senhor. Outros estatutos também tem essa palavra, Deuteronômio 4:1. É decreto, estatuto, ordenança, instrução clara a respeito de como viver ou agir. Então, olha aí, a mesma palavra utilizada com vários significados. Né? Outro aí, testemunho, Deuteronômio 6:20. Objeto dado como memorial ou lembrança de um acordo. Então, as Escrituras, o Deuteronômio, as Escrituras, é exatamente isso. É um memorial ou lembrança de um acordo feito. Juízos, Deuteronômio 32. Regulamento, prescrição específica, falada ou escrita, que deve ser obedecida com penas para o não cumprimento. Né? Então, os juízos, ele tem a diferença que, além da prescrição, ele também prescreve uma pena para aquele que desobedece. Né? Então, essa aqui, quando fala, obedece aos estatutos e os seus juízos. Né? Fala da mesma coisa, só que com significados diferentes. Né? Algumas curiosidades aí do livro de Deuteronômio. Deuteronômio 6,4 ainda é citado em sinagogas até o dia de hoje. Né? É uma expressão bem forte, né? Bem forte, demonstrando a significação do povo de Deus, de como crê em um único Deus. Né?
O verbo ouvir, que pode significar obedecer, aparece mais de 90 vezes no livro. Olha aí, ó. Esse verbo ouvir, ele pode, não que ele signifique, mas ele pode significar obedecer, né? Ele aparece aí mais de 90 vezes no livro. Talvez seja o livro mais didático do Antigo Testamento. Moisés ensina o povo contando histórias, aplicando leis, pregando e exortando o povo a viver a vontade de Deus. É um sermão. Conta a história, aplica a lei, prega e exorta o povo a viver a vontade de Deus. Moisés era um pastor e Deuteronômio é o sermão de Moisés ao povo de Deus. Simples assim, né? Simples assim. Então, qual que é o sermão do Antigo Testamento? O livro de Deuteronômio, né? Tem aplicação, tem histórias, tem pregação, tem exortação, tem tudo e tem ensinamentos, né? Então, isso tudo são características de um sermão. Curiosidades. Deuteronômio tem relação com o Código de Hammurabi, né? Embora o assunto seja muito debatido, é normalmente aceito que Moisés se inspirou em estilo semelhante aos códigos legais de seu tempo. Hammurabi é um deles. Em nossa época, o direito romano é baseado no direito brasileiro. Ou seja, o direito brasileiro, aliás, né, que aqui o autor acho que trocou, o direito brasileiro é baseado no direito romano. Né? Esse código de Hammurabi foi feito pelo rei Hammurabi da Mesopotâmia antes de Moisés. E lá há o código de Talião, né, que o pessoal fala que é olho por olho e dente por dente. Essa mesma expressão é utilizada por Moisés na escrita aí da lei de Deus, né? Então, assim, não é que a lei de Deus, não é que os escritos de Moisés é uma cópia do Código de Hammurabi, mas é utilizado com estilo semelhante, como se fosse a estrutura dessa lei de Hammurabi, Moisés pegou para escrever a lei de Deus, né? Então, sim, são leis diferentes, porém com estruturas semelhantes. Se os irmãos lerem, é só procurar na internet o Código de Hammurabi, os irmãos vão encontrar, e vocês puderem ler, vocês vão ver quão sofisticado era esse código para aquela época, né? Quão sofisticado era e como era importante esse código, né? Lógico que era um código de um Deus pagão e tudo mais, mas era um código muito importante. E Moisés utilizou ele como uma base para escrever aí a lei de Deus. É lógico que isso também não é uma certeza. Isso daí são hipóteses levantadas devido à semelhança entre eles, né? Entre o Código de Hammurabi e a lei de Deus. Quais são as doutrinas ensinadas nesse livro de Deuteronômio? A palavra de Deus ocupa lugar central em Deuteronômio. Não existe espaço para outra coisa aqui, a não ser a palavra de Deus. Quando Moisés fala assim, olha, eu fiz isso e isso para trazer vocês aqui em Deuteronômio, ele fala, se os irmãos perceberem ler, ele fala não tentando exaltar a si mesmo, mas sim com o propósito de glorificar a Deus e de fazer com que o povo perceba que foi Deus quem os conduziu através de Moisés, né? Então, mas fora isso, a palavra de Deuteronômio, ela tem como ponto principal a palavra de Deus, a lei, né? A soberania de Deus também é afirmada. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Ou seja, essa soberania, dizendo que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, também é afirmada. Exatamente para ir em contradição com o ensinamento dos deuses daquela época. Porque os deuses daquela época eles eram deuses limitados. Eles dependiam dos seus adoradores, eles dependiam das pessoas, e Deus não, Deus era todo poderoso, ele não dependia da sua criatura, e isso era muito enfatizado, a soberania, ele era soberano, ele governava sobre tudo e sobre todos, né? Aqui, ó, o ponto 5.3 é que eu quero discutir um pouco mais com os irmãos, que é a teologia do culto em Deuteronômio também é bastante interessante. Meus irmãos, uma das coisas que eu vi muito, me chamou muita atenção nesses livros, nesses 5 livros, foi exatamente isso, a teologia do culto. Hoje nós temos uma ideia muito diferente do que era naquela época. As pessoas hoje, não todo mundo, lógico, algumas entendem esse princípio, mas hoje as pessoas acham assim,
eu estou servindo a Deus do meu jeito, então é assim mesmo que funciona. Eu vou servir a Deus do meu jeito e Ele vai aceitar a minha adoração. Eu pedi para as pessoas que pensam assim, ler a história de Nadab e Abiú. O que aconteceu com Nadab e Abiú? Eles foram lá oferecer no altar do Senhor, coisa que o Senhor não tinha ordenado que eles oferecessem. O que a Bíblia chama de fogo estranho. E aí o Senhor fulminou eles. Mas por quê? Por que Uzá morreu no momento em que ele transportava a arca? Na hora que ele foi segurar a arca? Porque a arca não podia ser transportada daquela forma em cima de um carro de boi. Ela tinha que ser transportada de uma forma específica, ordenada por Deus. Tudo isso é prova da desobediência. O povo desobedeceu e Deus puniu por causa da desobediência. Hoje, muitas pessoas servem a Deus da forma com que elas querem que sirvam. Mas não, se vocês olharem a lei, se nós lermos a lei, nós vamos perceber assim, Deus instituiu uma forma com que Ele quer ser servido. Se os irmãos perceberem na caminhada no deserto, as tribos, elas não paravam de forma desordenada. Uma tribo parava na frente, a outra parava do lado e as outras paravam atrás e assim sucessivamente. Todas as vezes que elas paravam e montavam um acampamento, elas paravam em um lugar específico, elas não poderiam parar em qualquer lugar. Quando Deus instituiu o templo, Ele instituiu com medidas específicas. A arca foi feita com uma medida específica. O santo dos santos, o santo, até os instrumentos utilizados para adoração, foi feito de forma específica. Não poderia ser feito de outra forma. Então, Deus instituiu a forma com que Ele queria ser adorado. Aí, hoje nós fazemos diferente. Né? As pessoas, não, eu vou adorar a Deus assim, 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 porque é assim que eu acho que é certo. Mas as Escrituras não dizem isso. Por isso que o nosso culto, nós não vamos lá, por exemplo, para receber nada. O culto é um lugar de oferecimento, lugar de oferecer. E o culto ele tem que ser feito da forma com que Deus ordenou que ele fosse feito. Não de qualquer maneira. Né? Não de qualquer maneira. Quem lê o Antigo Testamento percebe isso. Deus quer ser adorado de uma forma específica, não do jeito que as pessoas acham que é certo. Né? Porque o adorado ali é Ele, não as pessoas. Infelizmente hoje, muitas pessoas estão indo em cultos para adorar outras pessoas, para adorar ego. Só vai em culto se tiver uma música perfeita, só vai em culto se tiver um pregador que prega bem, enfim. Isso é um sinal de que a pessoa não vai cultuar a Deus. Né? Não sai de casa com a intenção de falar assim, hoje eu quero encontrar-se com o meu Deus. Né? Não sai com isso. Infelizmente, é a nossa realidade. Né? Nós temos que mudar essa realidade. Irmos adorar o verdadeiro Deus. E aqui em Deuteronômio, traz esse ensinamento, né? Traz esse ensinamento. Vamos lá. E aí, meus irmãos, a conclusão deste livro. Deuteronômio é o livro da palavra. Moisés expõe didaticamente a verdade e diz que aquele que ama ao Senhor deve viver apegado a Ele. Qual a maneira de fazer isso? Lendo, meditando, aplicando e guardando no coração a palavra de Deus. Então, a minha intenção ao falar desses livros, ao trazer esses estudos, é incentivar os irmãos a ler as Escrituras. Essa que é a minha intenção. Se eu conseguir isso, eu vou ficar muito feliz. Porque a riqueza que nós conseguimos extrair desses livros é muito grande. É muito grande. O conhecimento aqui, ele é profundo demais e é interminável. Interminável. Para os irmãos terem uma noção da profundidade desses livros, da profundidade desses escritos, eu vou ficar aqui no seminário 5 anos estudando. E esses 5 anos não são o suficiente para mim aprender totalmente o que está escrito aqui. Bem provável, meus irmãos, que eu passe 5 anos aqui, 2 ou 3 anos em um curso, em uma pós-graduação, e ainda não consiga me aprofundar completamente nos estudos desse livro. Isso me desanima a buscar o conhecimento? Não, pelo contrário, me anima a correr e buscar mais ainda. Então, que os irmãos possam aproveitar essa riqueza, ler, meditar, estudar, que eu creio e eu tenho certeza que os irmãos vão ser enriquecidos com isso, enriquecidos. Surgiu alguma dúvida?
corre naqueles que têm entendimento e pergunte, né? Pergunte o pastor, pergunte para mim. Se eu não souber responder, a gente joga a responsabilidade para o reverendo Everson aí, ele com certeza responde. Mas a gente vai procurar de qualquer forma responder. Se não puder responder na hora, a gente guarda, pesquisa e responde depois. Né? Mas não fica na dúvida. Esse livro ele é fantástico, ele é maravilhoso. E os irmãos serão edificados com a leitura deles, né? Então, meus irmãos, vamos orar, agradecer a Deus pela sua bendita palavra, que o Senhor te abençoe, te guarde, que você possa realmente aplicar esses ensinamentos em tua vida. Vamos orar? Deus bendito, nós agradecemos ao Senhor pela tua fidelidade, pelo teu amor. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos permitiu cultuar ao Senhor. Traga, ó Deus, no nosso coração novamente a vontade de cultuar ao Senhor, a vontade de estar na tua presença, a vontade, ó Deus Santo, de sempre querer mais e mais do Senhor, de conhecer o Senhor, de saber quem o Senhor é, qual é a vontade do Senhor para nossas vidas. Dê ao nosso coração, ó Deus, sede pela tua palavra, vontade de meditar nela, de estar com ela, de não, ó Deus, de não dormir sem antes lê-la e meditar nela. Não importa, ó Deus, se leremos ela toda em um ano, o que importa, ó Deus, é o quanto nós podemos subtrair dos ensinamentos contidos nela. Nos ajude, que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco. Intercedo pela vida dos irmãos, que o Senhor continue, ó Deus, nos guardando, nos protegendo das turbulências que estão acontecendo. Proteja, ó Deus, os idosos, aqueles mais vulneráveis, e que o Senhor nos ajude a saber que o Senhor é soberano e que nada foge ao teu controle. Nos dê uma manhã abençoada, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de encerrarmos completamente, e não sai não que a gente tem uma surpresa aí, tá? Tem uma surpresa maravilhosa. A gente tem um recado rapidinho para passar para vocês, o recado aí da Junta Diaconal, tá? Oferta emergencial. Os irmãos sabem que o templo está em construção, né? Ele está em reforma, aliás. Ele está em reforma. E aí a Junta Diaconal, junto com o Conselho, está levantando aí fazendo um levantamento para levantar uma oferta para pagar essa reforma no templo, né? Tá precisando. E quando eu estive lá, o Rev. Everson mostrou para mim que realmente estava precisando e que os irmãos aí possam contribuir, né? Aí tem um texto aí de 1 Crônicas 29:3 que diz assim: além disso, pelo meu amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus. Além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Então, 1 Crônicas 29:3, né? Essa igreja aí já passaram muitos irmãos por aí, muitas pessoas foram abençoadas através da instrumentalidade que Deus deu através dessa igreja, né? Então, não abandone não, ajude a uma oferta emergencial, tá? E para isso, tendo em vista toda essa correria aí por causa desse vírus, né? Então a Junta Diaconal tem um aviso aí que é o comunicado, um plantão. Hoje os irmãos vão estar no domingo, hoje dia 9, das 10 às 11, eles vão estar ali em frente à igreja para receber o seu dízimo, né? Das 10 às 11 você poderá entregar seu dízimo e oferta na igreja. Então os irmãos vão estar ali prontos para receber você ali, tá? Com o seu dízimo. Se você não puder, peça para alguém levar, tá? Peça para alguém levar, porque a igreja ela sobrevive disso, né? Ela sobrevive com esse dinheiro, ok? Obedecendo, lógico, às normas do uso de máscara e as demais recomendações, tá? Os irmãos vão aí com obediência, com máscara, tudo certinho, tá? Qualquer informação aí com os diáconos Tiago e o diácono Gersi, dois grandes irmãos aí, tá? Aí os irmãos liguem para eles, conversem com eles, tá? Para obter aí mais informações, ok? Meus irmãos, outro comunicado é que às 19h30 tem culto, tá? Com o reverendo Everson, tá? O reverendo Everson vai trazer mais uma mensagem que os irmãos todos aí estão convocados, ok? Agora nós vamos para a surpresa, né? Para a surpresa. Meus irmãos, deixa eu preparar, enquanto eu preparar a surpresa aqui, hoje é o Dia das Mães, né? Hoje é o Dia das Mães e nós não podíamos deixar passar esse dia em branco. Então,
Feliz Dia das Mães. A minha mãe aí está assistindo, né? Dona Lourdes está assistindo. Então, que Deus abençoe. E daqui a pouco eu vou ligar para minha mãe aí para falar com ela. Que filho tem que obedecer e ligar. Muito bem, meus irmãos. Mãe tem todo tipo de mãe. Mãe a gente guarda no coração. Mãe a gente pode contar as coisas que vêm da emoção. Mãe tem todo tipo de mãe. Mãe a gente trata com devoção. Mãe a gente só sabe amar, porque o amor vem do coração. Mãe afasta o mal na raiz, em matéria de cuidar. Ela sabe o que diz, na alegria, na tristeza ou por um triz. Nossa mãe quer ver a gente feliz. Mãe tem todo tipo de mãe. Mãe de brincadeira ou pra valer. Mãe semeia aquela semente, depois espera a gente nascer. Mãe tem todo tipo de mãe. Mãe que faz bolo, mãe que faz torta. Mãe do avental todo sujo de ovo. Quero ter 1000 mães de novo. Mãe tem todo tipo de mãe. Mãe a gente guarda no coração. Mãe a gente pode contar as coisas que vêm da emoção. Muito bem, meus irmãos. Isso aí foi a homenagem aí aos Dia das Mães, feita pela nossa irmã Rayane, né? Então que Deus abençoe, Deus te proteja. Feliz Dia das Mães, né? Que a todas as mães do Brasil aí, guerreiras, abençoadas, que o Senhor as proteja, ok? Meus irmãos, até domingo, quinta-feira o reverendo Everson, dessa vez é a vez dele, tá? Até domingo, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus e até lá.